está feliz, que está a fazer um caminho, e isso devo dizer que me dá sempre uma alegria grande. Só não participo mais porque tenho de fazer outras coisas e, portanto, não tenho disponibilidade para tudo. Portanto, eu vou ter que exigir-me, de facto, ao tema que me foi dado, porque a gente às vezes põe-se a falar, fala de tudo, menos do assunto que nos foi encomendado. Aqueles sábios da antiguidade, enfim, que falavam, mas nunca abordavam o tema. E diz que alguns, quando não sabiam nada de um assunto, conseguiam falar 13 horas. Quando sabiam, eram mais concisos e, portanto... Então, o tema que nós temos para abordar é a Igreja, o que é a Igreja. Eu estou convencido que é dos temas e dos assuntos mais maltratados e mais incompreendidos ou mais mal compreendidos dentro daquilo que é o panorama da doutrina, da tradição, da vida cristã e do modo como vulgarmente, tanto as pessoas como, enfim, até os próprios meios de comunicação social, etc., é dos temas mais complicados e mais difíceis, talvez, até de entender. Eu gostava de começar por apresentar-vos algumas ideias, vou dizer, erradas de Igreja, que estão todos os dias a bater aos nossos ouvidos. No primeiro, esta coisa de identificar a Igreja com o clero, com o Papa, com os bispos ou com os sacerdotes, é um dos erros mais comuns. E hoje fala-se a Igreja, as alegrias da Igreja, os problemas da Igreja, os pecados da Igreja, e estamos sempre a afunilar nas mesmas pessoas. É evidente que também são membros e fazem parte da Igreja, mas não são a totalidade da Igreja. Depois, também há outras pessoas que não identificam a Igreja exatamente com o clero, até porque alguns dizem, não, eu nem sequer acredito nos padres, ou nem sequer acredito nos bispos. É outra forma de ver e de pensar. Mais frequentemente, as pessoas identificam a Igreja com uma associação, com as características de uma associação. Quando vou aí pelas aldeias, é muito interessante que, sobretudo, onde há aquelas pequenas capelas no meio de um lugar, as pessoas dizem, olha, estamos aqui nós, que somos da capela, depois estão aqui estes que são da associação, estão aqui estes que são do clube, e estão aqui estes que são do rancho folclórico, como tudo dentro do mesmo leque, como se tivessem características equiparadas uma realidade ao outra. Eu costumo dizer, do ponto de vista do aspecto exterior, até evidentemente podem ter muitas características comuns, porque são um conjunto de pessoas, uma comunidade, um grupo, etc., com determinado tipo de finalidades, de objetivos, mas também costumo explicar sempre que a identidade da Igreja vai muito para além daquilo que é um grupo humano, uma comunidade humana, uma associação. O Papa Francisco tem usado muitas vezes uma expressão, a Igreja não é uma ONG, ou então uma ONG, como agora também se diz, uma organização não governamental com um conjunto de objetivos e de finalidades, as mais nobres inclusivamente, e naturalmente coisas belíssimas que fazem um trabalho de grande valor dentro da comunidade humana, da sociedade, e no entanto ele diz que a Igreja não é a mesma coisa que uma organização não governamental, mesmo que algumas das finalidades sejam as mesmas e se fundam ou se confundam. Há algo mais, ou há algo que a distingue de qualquer outra organização, concretamente destas organizações não governamentais. Também é frequente eu ouvir dizer, bem, eu durante um tempo pertencia à Igreja e tal, e agora como enfim, não tenho tanto tempo, comecei a estar mais na associação, ou estou no voluntariado, ou estou no rancho folclórico, ou estou nos bombeiros, ou estou na Cruz Vermelha. E, portanto, eu entendo sempre que pertencer à Igreja casa bem com tudo isto. E não impede nenhuma pessoa de, ao mesmo tempo, estar
no leque mais variado de instituições, de associações, de âmbitos do voluntariado, etc, etc. Também há, com certeza, quem entenda a Igreja como uma confissão religiosa. Temos aquela ideia, vejo, temos os protestantes, temos os católicos, temos os ortodoxos, e depois, se quiserem, outras religiões, temos o islamismo. Portanto, a Igreja é uma destas circunscrições religiosas. Um lugar de culto, as pessoas fazem as suas promessas ou cumprem os seus objetivos, e também é, evidentemente, mas a Igreja, de que nós somos parte, não é simplesmente uma organização religiosa. Há outra dimensão mais profunda e mais séria, que podemos chamar a dimensão da fé, acreditar em Deus, deixar-se conduzir por Deus. Bem, já não vamos falar da Igreja como um edifício, como as crianças facilmente fazem. Eu, na minha visita pastoral, tenho sempre surpresas muito interessantes. O que é o bispo? O bispo é do xadrez. É a resposta. É uma resposta, também é verdade, é uma resposta muito frequente. Muito frequente. Também conhecem todos aquela história da equiparação entre o padre e a missa. As crianças muitas vezes confundem entre padre, igreja e missa. Vou à igreja. Aquilo é a missa, aquele edifício. Conta-se a história de um dia um padre bateu à porta de uma família, veio o garoto mais pequeno, deu-se de frente com o padre e foi a correr para a mamãe, anda cá depressa que está ali a missa. Estas equiparações e estas, naturalmente, confusões. Mais grave, devo dizer, é sentir-se a Igreja como uma instituição encarregada de impor obrigações morais, éticas ou religiosas às pessoas. Quando uma pessoa entende a Igreja como uma instituição que tem por missão impor obrigações éticas ou obrigações morais ou regras ou princípios, etc., e, portanto, de algum modo, umas cargas pesadas sobre os ombros das pessoas, não cumpre exatamente a sua função. Bem, mais frequente nos tempos que correm, em que temos uma perspectiva muito individualista, de somente procurar aquilo que nos interessa, e isto atingiu praticamente toda a gente. Costuma falar-se da Igreja à maneira de um supermercado. Preciso? Vou lá. Se não preciso, a não ser que seja para ver as montras ou para ver as prateleiras, não vou lá. Preciso do batismo? Vou à Igreja. Preciso, já não vou falar do casamento, porque hoje precisa-se menos do casamento do que noutros tempos. Mas, ou preciso, enfim, de ser padrinho, ou de ser mandado do papel, ou disto ou daquilo, vou bater à porta. Portanto, ou então preciso até de uma celebração por um funeral, ou por uma missa por alguém que faleceu, ou de um momento de silêncio e de contemplação, ou de encontro comigo, vou procurar a Igreja. Nos outros momentos em que acho que não tenho nenhuma necessidade desse género, então não procuro. Ou então preciso da Igreja para a catequese das crianças, ou para isto. Portanto, a pedido, de acordo com cada necessidade sentida, com cada momento, e não como uma realidade que faça parte da vida habitualmente. Também se equipara muito a Igreja a uma tradição cultural, particularmente entre nós, nestes países do Ocidente, com uma tradição religiosa, de cultura, de matriz judeu-cristã. É muito fácil identificar-se a Igreja com uma cultura ou com um conjunto de tradições que às vezes as pessoas até experimentam. Bem, eu quando nasci isto já era assim. E às vezes até são tradições que começaram ali há meia dúzia de anos, que não se tem a noção do tempo. Isto foi sempre assim. É uma instituição encarregada de preservar tradições locais, ou tradições nacionais, ou tradições regionais, ou tradições religiosas, ou tradições culturais. Eu posso dizer que há um bocadinho de verdade em tudo isto, embora considere que nenhuma destas expressões diz cabalmente, radicalmente, aquilo que é a Igreja à luz da fé e à luz da própria linguagem do Novo Testamento, que é com certeza a fonte onde se pode beber aquilo que é a definição e que é o modo correto de entender aquilo que é a Igreja.
quando ficamos por estas definições ou por estas ideias, é fácil nós não nos entusiasmarmos por uma realidade assim. Eu mesmo, se tivesse ficado com uma destas ideias acerca da Igreja, não me teria nunca entusiasmado por ela. Porque hoje as pessoas têm muitas possibilidades de passar o seu tempo sem a Igreja. Têm muitas formas de ocupar o sábado à tarde ou o domingo de manhã, ou seja o que for, sem a Igreja. Também quem imponha regras, preceitos e princípios e orientações, também há por aí, que nem sequer para isso precisavam da Igreja, muito menos se entendemos assim, tínhamos razões para nos pormos a trabalhar nela ou a ser membros vivos e ativos nela. Podíamos escolher outras causas equiparadas e, podemos dizer, igualmente boas. Eu, felizmente, e penso que também, porventura, muitos de vocês, apesar de todos os altos e baixos que a vida pode ter tido, tive a graça de conhecer a Igreja de uma outra forma. E por isso é que eu devo dizer que gosto muito de estar nela, estou disposto a continuar nela e até vou dizer uma palavra forte, a dar a vida por ela. De algum modo, eu e vocês, é aquilo que vamos fazendo. Não é aquela dar a vida, ficar sem pescoço, Deus nos livre de tal coisa. Mas é esta vida do dia a dia, nos dedicarmos totalmente a servir a Igreja. Eu conheço a Igreja como uma família. E esta imagem que nós temos aqui hoje, eu devo dizer, percebi aqui um bocadinho do que isso significa mais uma vez. Vocês ainda não se conhecem assim há tanto tempo, a maior parte das pessoas. Ainda vi alguns, cada uma destas mesas, se calhar nem conhecem bem os outros que estão nas outras mesas. Eu aqui, como fiz um inquérito e tal, fiquei a conhecer um bocadinho mais das características das pessoas e do modo de ser. Mas percebi que havia um ambiente, apesar de tudo, já de família. As pessoas vê-se que estão bem umas com as outras, que sorriem umas para as outras, que já se estimam umas às outras, que já têm desejo de estar umas com as outras. E eu devo dizer-vos que isto é uma pequenina imagem já da Igreja que eu conheço como uma família. Naturalmente não é a família de sangue, e essa tem sempre um outro significado mais sério, mais profundo, porventura, mas entendo como uma família, como uma realidade acolhedora. Eu vou dizer mesmo como uma mãe. Uma mãe que não está simplesmente diante de um filho a ver se porta bem ou se porta mal, mas que está para estar. Seria um erro, quer dizer, uma mãe ou um pai que no filho só tivesse a preocupação de ver se o comportamento é bom, se o comportamento é mau, se estuda muito ou se estuda pouco, se é pontual ou não é pontual, se põe a mesa e faz a cama. Seria um desastre numa vida familiar. Isso também é necessário, mas porque há algo muito mais sério, interessante e profundo antes disso, por detrás disso ou para além disso. É estar uns com os outros numa atitude então acolhedora de quem se sente efetivamente uma família, de quem sente confiança, de quem transmite confiança, de quem dá esperança para a vida. E neste caso da Igreja, eu também, felizmente, tenho tido a graça de ir compreendendo cada vez mais desta forma, como uma realidade que me inspira confiança, que me dá esperança, que me aproxima de Deus e que me aproxima dos outros. Isto é bem diferente de dizer que é uma organização com um fim socio-caritativo, ou com o fim de espalhar a doutrina de Cristo sobre a terra, ou com uma instituição que tem por objetivo, enfim, assegurar a permanência de um regime moral adequado dentro da comunidade humana, ou de preservar costumes. É muito mais isto de sentir como uma família acolhedora, de pessoas que estão em sintonia, que procuram estar em comunhão umas com as outras, que sentem que é uma realidade que nos aproxima de Deus, que nos aproxima dos outros, que nos faz ter confiança, que nos faz ter esperança, que nos faz procurar ser felizes e fazer felizes os outros. É muito mais do que simplesmente este conjunto de ideias, de princípios, de doutrinas, de regras, de princípios ou de finalidades das melhores que nós podemos sonhar. E eu acho que é esta Igreja exatamente que nos transmite o Novo Testamento a partir da pessoa
de Jesus. Eu não resisto a trazer a pessoa de Jesus, porque é quem me faz compreender melhor no seu ensino, nas suas palavras. Mas lembrem-se das bem-aventuranças, ou lembrem-se das parábolas da misericórdia, ou lembrem-se depois, se quiserem, dos gestos, da imposição das mãos para o perdão, do levantar do chão aqueles que estavam prostrados, do criar laços com as pessoas e com os seus amigos, de chamar de cima de uma árvore alguém que o queria ver, de estar próximo de uma família cujo filho ou cuja filha estava doente, de estar noutra família em que alguém tinha morrido. Quer dizer, isso é muito mais do que uma instituição, se quisermos usar a palavra, sem nenhum sentido negativo ou pejorativo para a palavra instituição. É muito mais do que uma organização. Uma organização. E também não tenho nada contra a palavra organização. Para dizer só que a Igreja é de outra ordem, vai para além disso. E porquê? Olha, por algumas razões bem claras. Porque foi fundada por Jesus. Depois, porque é inspirada pela palavra da Bíblia, da Escritura, que nós conhecemos um bocadinho, mas que temos ainda um caminho muito grande para conhecer em profundidade, para fazer dela alimento da nossa vida. Depois, porque é uma comunidade que é humana, mas que também tem uma dimensão sobrenatural e, portanto, não se equipara exatamente às outras comunidades ou sociedades ou instituições humanas. E depois, porque é capaz de incutir esperança, mesmo quando todas as outras esperanças falham. E sabem que nós, as pessoas, conseguimos, efetivamente, ajudar os outros a manter uma vida com confiança e com esperança. Nos casos trágicos, difíceis, duros, ou nos momentos de tranquilidade, de paz, em que tudo corre bem, nós podemos ajudar-nos, de facto, a viver com confiança e com esperança. E sem isso ninguém consegue viver. Mas eu estou convencido que há uma parte mais profunda e mais íntima de nós em que ninguém entra. Por muito boa vontade que tenha. Desculpem os esposos, nem o marido, nem a esposa está nessa parte, porque eu acho que não entra. Há lá o lugar da confiança, da esperança e também, se calhar, às vezes o lugar dos medos, onde, porventura, ninguém consegue entrar. É tão profundo e tão íntimo, mas onde Deus pode chegar. E a Igreja devia ser esta realidade, comunidade, comunhão, família humana, que cria as condições e que permite a Deus chegar a esse lugar mais íntimo, onde mais ninguém pode chegar. Há alguns santos da história da tradição da Igreja que falavam muito disto, e eu hoje não estive sempre convencido disto da mesma maneira, não é? Mas hoje estou plenamente convencido disto. E quando me perguntam, então para que é que a Igreja serve? É uma pergunta que se pode fazer. É legítima. Para além de todas as outras coisas que eu acho que são importantes e que têm a sua relevância, eu, no meu modo de ver e de sentir, fico-me sobretudo nesta. Serve, sobretudo, para ajudar as pessoas a permitirem que Deus chegue a esse lugar mais íntimo, onde se joga o fundamental da sua vida, do seu bem-estar e da sua felicidade, nos momentos em que tudo está certinho ou nos momentos em que a vida está toda do avesso, pelos mais variados motivos. Portanto, permite que alguém mais do que humano, ou do que fatores mais do que materiais e terrenos, ou mesmo espirituais, nesse sentido geral da palavra espiritual, alguém possa alimentar a sua confiança e a sua esperança que lhe permitam continuar a viver. Isto, para mim, é o momento, é o ponto, é o lugar mais elevado. Talvez cada um de vocês tenha uma forma próxima ou até porventura diferente desta, enfim, que é de algum modo um bocadinho aquilo que, fruto da minha própria experiência de vida pessoal, mas também daquilo que vou percebendo na vida de muitas pessoas
com quem vou contactando. Portanto, para mim a igreja serve acima de tudo para isto. Então é para ensinar a catequese? Com certeza também. É para celebrar a missa? Evidentemente. Mas tudo isso está ao serviço de alguma coisa. A catequese está ao serviço de quê? E a missa e os outros sacramentos, o batismo, a confirmação, o matrimónio, a ordem, a unção, há de estar ao serviço de alguma coisa. Não é só para entreter as pessoas, nem é só para ficarem com a consciência tranquila de terem realizado tudo aquilo que os seus antepassados lhe ensinaram a realizar. Também ouve às vezes vocês essas... eu aos meus filhos dei tudo. Olha, dei as comunhões todas. Aquilo que fizeram comigo... Eu aqui até pessoa, uma senhora disse, não, todas não, eu também recebi alguma. Não gostou muito da conversa. Não, Deus. Mas é para dizer que a igreja não serve só para isto de seguir uma tradição ou um costume ou um conjunto de práticas boas, naturalmente, que venham por herança dos tempos passados. Há de haver algo que seja mesmo específico da sua identidade e da sua condição. E eu já vos disse o que é que sinto como esse algo próprio, específico da sua identidade e da sua condição. Gostaria agora de vos deixar algumas imagens que o Novo Testamento nos oferece acerca da Igreja. Primeiro, aquela que é mais comum no Novo Testamento e que tem já uma raiz no Antigo Testamento é Igreja, povo de Deus. Se vocês quisessem ser mais eruditos, na língua hebraica, povo de Deus, dizia-se Kahal Adonai. Kahal é assembleia, povo, conjunto de pessoas reunidas por Deus. E depois, se quiserem, na linguagem do Novo Testamento, do grego do Novo Testamento, é Eclesia. Eclesia tu Theou, ou seja, Igreja de Deus. Ou, depois, povo. Também em hebraico, povo diz Ham, povo de Deus. Em grego é Laos. Laos. Mas é só a título de curiosidade, para dizer que povo de Deus. Nós, felizmente, tivemos um concílio Vaticano II. Há aqui alguns jovens que já vieram depois desse tempo e, portanto, eu também sou mais ou menos dessa época, evidentemente. Não tiveram a noção tão viva do modo como oficialmente a Igreja se entendia antes da realização desse grande evento dos últimos tempos, dos últimos séculos, vou dizer, da vida da Igreja, que foi o Concílio Vaticano II. Diz, a Igreja é o povo de Deus. Porque até ali aquela definição e aquele documento chamado Lumen Gentium, de facto centrava-se muito a definição da Igreja no clero. Muito. E depois os outros eram, enfim, uma espécie de povo de Deus, que era os leigos, concretamente, a maioria, era assim uma espécie de apêndice. Então hoje não passámos totalmente dessa perspectiva do ponto de vista prático. Teórico, a maior parte das pessoas já fez evolução, já fez caminho. Do ponto de vista prático, ainda as coisas estão assim um pouco periclitantes, embora devo dizer-vos que na nossa Diocese de Coimbra há um caminho neste sentido feito já desde há muito tempo. Eu devo dizer-vos que já antes de ser Bispo de Coimbra, portanto, tinha a ideia de que a Diocese de Coimbra foi daquelas que em Portugal mais progrediram na assimilação do Concílio Vaticano II. E, concretamente, neste modo de entender a Igreja como povo de Deus. O que é que isto significa? Significa que, em primeiro lugar, na Igreja, neste povo, está aquilo que todos nós temos em comum. E o que é que nós temos em comum? Temos em comum o batismo, essa porta de entrada na fé e porta de entrada na Igreja, e ao mesmo tempo, batismo que nos dá uma igual dignidade de filhos de Deus a todos. Nós já éramos iguais em humanidade e também isto não foi sempre assim afirmado da mesma forma ao longo da história. Conhecemos períodos da história humana e do modo de entender a própria humanidade, em que de facto se começava por acentuar as diferenças entre as pessoas, as classes sociais, os ricos, os pobres, os cristãos, os não cristãos, com esta característica ou aquela. De facto, hoje, felizmente, entendemos na Igreja que todos são iguais em dignidade humana,
ponto de vista prático, está tudo resolvido? É evidente que não. E do ponto de vista da pertença à Igreja a partir do batismo, nós temos consciência de que todos são iguais em dignidade, então, de filhos de Deus. E isto é muito importante, este salto qualitativo no modo de entender a Igreja enquanto comunidade cristã, povo de Deus. Depois as pessoas ficam, alguns, muito preocupados. Então, isto é tudo igual, agora já não se distinguem os bispos, dos padres, dos leigos. Não há necessidade nenhuma de acentuarmos essas distinções. Porque essas distinções não são fruto de algumas características especiais de algumas pessoas, nem que sejam mais espertas do que os outros, nem mais santos do que os outros. São fruto de um dom de Deus para realizarem na Igreja alguma missão específica. O facto de ser bispo não significa que tenha mais mérito do que qualquer outra pessoa na Igreja de Deus. De modo nenhum. Agora recebi este dom, este chamamento e esta graça de ser padre e de ser bispo para servir desta forma a Igreja de Deus, o povo de Deus. Como vocês, aqui presentes, receberam a graça e o dom de servir a Igreja e o povo de Deus na vossa condição. E estão a ver, nem vocês receberam a graça que eu recebi, mas eu também não recebi aquela que vocês receberam enquanto membros do povo de Deus na vossa condição de leigos, casados, solteiros, seja lá em que circunstância for, mas a viver na comunhão da mesma Igreja. E isto é uma mudança muito grande na forma de compreender a comunidade cristã, que nos aproxima muito mais, nos faz todos muito mais responsáveis em comum. Eu, quando vou aí a alguns lugares e as pessoas dizem: o bispo é o responsável. Como é que eu vou aguentar isto? Então é que vou aguentar a responsabilidade da Igreja sozinho? Deus me livre. Como é que eu... Ou então aqui na paróquia eu empurro para o Padre Jorge. O Padre Jorge é que é o responsável. Com certeza tem a sua forma de ser responsável enquanto ministro ordenado. Mas, enfim, todos os outros batizados e cristãos, de acordo com o caminho que foram fazendo, com a adequação das suas vidas ao Evangelho e à fé, têm a sua própria parte de responsabilidade. Um dia uma senhora disse: agora isto é muito fácil, o senhor bispo assim não tem responsabilidade nenhuma, põe a responsabilidade em cima de nós. Também não é isso. E alguns até dizem, inventaram essa doutrina, essa teologia para aliviarem o fardo de cima dos seus ombros. Também não pode ser isso. Seria um erro em cima de outro erro. Não, é porque é a constituição da Igreja, isto é sermos iguais em dignidade a partir do batismo e depois cada um a viver a sua vocação e com certeza a assumir a sua responsabilidade. Nós até dizemos que somos corresponsáveis, isto é, responsáveis uns com os outros na edificação da Igreja. Outra expressão que nós usamos muito frequentemente é a expressão dos lugares em que a Igreja de Deus se realiza. Eu vou falar de 3 lugares, ou 3 situações, ou de 3 níveis, se quiser. Primeiro é o nível da Igreja Universal. Todos aqueles que receberam o batismo fazem parte deste povo de Deus e, portanto, da Igreja Universal. E a Igreja Universal é o conjunto de todos os batizados. No outro tempo dizia assim: a Igreja Universal é o Papa, os bispos... Não, é o conjunto de todos os batizados. Então já não tem Papa? Com certeza que tem no exercício da sua vocação e do seu ministério. Mas não é um acima de todos, é um com os outros. Numa diocese, o bispo está acima de todos, o bispo está com todos no exercício da sua vocação, do seu ministério e do dom que recebeu. E não perde, algumas pessoas ficam muito preocupadas. Assim perde a autoridade. Não, só perde a autoridade é quando se põe fora do povo, fora daqueles que participam da igual dignidade. Não. Fica com toda a autoridade que lhe vem do ministério, do serviço que exerce, mas não fica com mais nada, porque não precisa de absolutamente mais nada do que da autoridade que lhe vem da vocação que recebeu, de servir o povo de
Deus. E convosco é exatamente a mesma coisa. Portanto, a Igreja Universal. Depois, há outro lugar de realização da Igreja de Deus, que é a Diocese. O Concílio diz que a Diocese é uma porção do povo de Deus que reside em determinado território e que, com certeza, tem um conjunto de pessoas e as vocações, ministérios, dons, carismas e serviços de que precisa para ser verdadeira Igreja de Deus. Então nós dizemos, na Igreja, na Diocese de Coimbra, está verdadeiramente presente a Igreja de Deus, desde que estejamos na comunhão com o todo da Igreja Universal. E o outro lugar de realização é a paróquia. Estamos na paróquia de São José, agora uma paróquia ou uma unidade pastoral, também é uma linguagem que nós estamos a usar na nossa diocese, nunca pode existir sozinho. Eu algumas vezes também encontro em alguns lugares, em algumas paróquias, sobretudo em algumas capelas, quando tem mais aquele espírito bairrista. E às vezes já me dizem, nós aqui não precisamos de nada da nossa paróquia, nem desde que o nosso padre venha cá de vez em quando a gente precisa, não precisa. Eu disse, olha, então vocês têm pena, mas já não são Igreja de Deus. Tornaram-se uma seita. Não diga uma coisa dessas. Porque isso é característica de uma seita. Quando uma comunidade não se sente ligada, interligada, eu vou dizer a palavra que diz mais, em comunhão com a Igreja, torna-se efetivamente uma seita. E nós temos na nossa Igreja, mesmo na nossa Diocese de Coimbra, muitas pequeninas seitas. Nós não precisamos cá nem da paróquia, nem da Diocese, nem do padre, nem do bispo, nem dos outros. Nós cá temos tudo. Temos a capela, temos o salão, temos as salas, temos lugar e temos o coreto para a música, temos a quermesse e temos as nossas festas. Não, só precisamos que venham cá de vez em quando a gente precisar para a festa. É uma seita, porque faltam os outros dinamismos das pessoas se sentirem unidas em comunhão umas com as outras em igreja. A outra expressão muito forte do Novo Testamento é família de Deus. E a imagem da família, são imagens, naturalmente, a imagem da família, penso que continua a ser uma das mais fortes. Porque parte da imagem da família de sangue para passar depois à imagem da família espiritual, que são laços, porventura, invisíveis, mas fortes, e que têm também de ter alguma visibilidade. Evidentemente, começam por ser invisíveis, mas têm de ter depois alguma visibilidade no modo como as pessoas se encontram, estão umas com as outras, se tratam, se ajudam, se animam. E o facto de ser família leva a uma atenção especial aos outros. Nós conhecemos os mandamentos de Jesus, amar a Deus, amar o próximo, etc. E aqui esta regra do amor do próximo, num contexto de igreja enquanto família, encontra o seu sentido mais pleno. E aqui também podemos usar então a palavra comunhão, que no grego se dizia koinonia, comum, união, comunhão de pessoas. É uma palavra também usada para o casamento, comunhão de duas pessoas e depois comunhão de outras pessoas. E o casamento na Bíblia é a união mais sagrada que existe. E eu penso que ainda não é só na Bíblia, é na história da humanidade, em que duas pessoas põem tudo em comum. As suas pessoas, aquilo que são, aquilo que têm, o seu presente, o seu futuro, a sua saúde, a sua doença, tudo aquilo que faz parte não só daquele ritual, mas dos sentimentos de duas pessoas que decidem livremente tomar esse rumo, esse caminho na sua vida. E depois usamos esta mesma expressão para falar da união de Deus connosco, a comunhão de Deus connosco. Une-se, está disponível para dar tudo, aquilo que é, aquilo que tem por nós, e depois desperta a comunhão, a nossa comunhão com os outros. A disponibilidade para darmos aquilo que somos e aquilo que temos uns pelos outros. E se isso é mais fácil no pequenino ambiente de uma família, depois, quando se trata de alargar
à comunidade eclesial ou à comunidade humana, e percebemos que isso há assim, muitas reticências e muitos entraves, e muitos muros, muitos obstáculos, muitas dificuldades, mas este é o ideal dos cristãos. É o ideal nunca atingido, nunca alcançado. É o ideal da família, e que é a Igreja. Portanto, usar a palavra família é uma responsabilidade tremenda. Não é? Usar a palavra família, família de Deus ou família eclesial, porque põe diante de nós isto de dar tudo como Deus nos dá tudo. A outra imagem que o Novo Testamento utiliza é Igreja, corpo de Cristo. E aqui é que atingimos, por assim dizer, o máximo da forma de entender a Igreja. Corpo de Cristo. Porque, estão a ver, já não é um povo separado de Cristo, mas é fazendo parte do próprio Cristo. Tendo aí na mente a ideia de uma pessoa e a imagem do corpo uno, unificado, e, portanto, sem cortes, sem divisões, sem uma ligação plena, extrema. E quando nós entendemos que, enquanto Igreja, pelo batismo, somos não só filhos de Deus, mas somos corpo de Cristo, isto faz-nos mudar radicalmente o modo de entender. As outras comunidades, instituições, associações, organizações, não podem entender-se desta forma. Ser as pessoas, pelo batismo, serem corpo de Cristo. Todos recordam uma frase muito forte do livro dos Atos dos Apóstolos, quando Saulo, depois virou Paulo, perseguia os cristãos, ia a caminho de Damasco, não é? Todos recordam aquele, ia a caminho de Damasco, a perseguir os cristãos, porque sabia que tinha surgido uma nova religião, diferente do judaísmo a que ele pertencia. Ele considerava que era uma heresia, que era um desvio, e, portanto, que era uma realidade que devia ser perseguida na sua boa fé. Ele ouviu uma voz que dizia assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aquela voz não disse assim: Saulo, Saulo, por que persegues os cristãos ou a Igreja? Não. Saulo, Saulo, por que me persegues? Portanto, esta identificação. Ou então, todos recordam aquele texto do Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 25, quando se diz, quando se equipara uma boa obra, uma obra de misericórdia feita a uma pessoa, seja ela quem for, como feita ao próprio Cristo. É a mesma imagem do corpo unificado de Cristo. E aquilo que se faz a um membro faz-se a Cristo cabeça, e, portanto, esta identificação. E isto é muito diferente para mim. Eu ter consciência de que, enquanto Igreja, sou corpo de Cristo, estou inserido no próprio, nesta realidade. Ou eu pensar que sou alguém que anda aqui assim numa instituição a fazer umas coisas, umas obras de caridade, umas boas ações e tal, à procura de conquistar o céu quando morrer. Bem, são coisas muito diferentes. Isso seria uma atitude até interesseira, que não é nada interessante do ponto de vista da fé cristã. Nós, enquanto mesmo cristãos, temos atitudes que contradizem a realidade. Estas atitudes interesseiras. Imaginem uma pessoa que anda a trabalhar aqui no mundo para ver se ganha o céu. Isso é um interesseirismo, tenham paciência. Bem, ocupe-se com outras coisas, de outra forma, para ganhar o céu. O céu não se ganha. Já está, é Deus que dá. Portanto, ou então, por qualquer outro motivo, uma pessoa, há bocado de manhã falei ali uma pessoa que eu quero ser voluntária porque sinto-me tão bem. Ai, dá-me uma consolação tão grande ao meu coração. Eu perguntei, então, mas não és voluntário por causa da pessoa que tu assistes, que tu ajudas, é por causa da consolação. Ai, porque Deus me livre agora, depois de aposentar, se eu ficasse em casa o dia inteiro, eu dava em doido. Portanto, vou fazer voluntariado. Bem, a motivação, se calhar, não é assim a mais altruísta. Se vais fazer voluntariado, é porque te centras na outra pessoa.
E, portanto, se és religioso, se tens fé, se és membro da igreja, não é para andares aqui a conquistar algo que já te foi dado. Não, isso não se conquista. Quem é que é como diz o apóstolo? Quem de nós é pelo que é capaz de fazer, ou pelas suas atitudes, ou pela sua boa vontade, nós nem somos capazes de conquistar a vida terrena que agora temos, quanto mais a vida eterna. Portanto, não é isso o objetivo da igreja. Com certeza que aponta caminhos, mas a igreja é sobretudo para nos ajudar a agradecer, a louvar a Deus e então a percorrer os caminhos de vida que nos façam membros de Cristo. E isso vale muito mais do que nós possamos pensar. É muito frequente nós pensarmos que isto na vida, desde que nós formos fazendo um caminho mais ou menos equilibrado, mais ou menos certinho, sem muitos altos, sem muito baixos, sem arreliar muito a Deus, sem complicar. Não é propriamente esse o ideal de vida de um cristão. Isto de fazer parte do corpo de Cristo, esta união espiritual com Cristo e com os outros. Esta confiança e esta esperança de que vos falei, isso vale muito mais do que as tentativas de conquistar isto ou conquistar aquilo que frequentemente nos povoa. Os cristãos, pelo batismo, são corpo de Cristo, porque a Igreja é Cristo. A Igreja é Cristo, também é Cristo. E isso devo dizer-vos que a mim me faz ver a realidade de uma forma muito diferente. O grande problema que as pessoas hoje têm, e é com isso que termino, fico descansado, é este. Olha, eu em Deus acredito. Em Cristo, que por nós morreu e ressuscitou, também. Mas na Igreja, nessa que eu não consigo acreditar. É uma das frases mais comuns. De uma forma sintética, segundo um grande teólogo escreveu, Deus sim, a Igreja, Deus nos livre. A Igreja não. É uma das formas mais comuns dos tempos que nós vivemos. E que não é só de agora, já tem raízes bastante distantes, sobretudo para o século XIX, século XX, etc. Deus sim, Igreja não. Porque é mais fácil acreditar em Deus, também para mim, do que na Igreja, evidentemente.